tarde, Helena. Seja bem-vinda. Foi a primeira a entrar, entrou. Uma boa tarde para você, para sua família, para seu marido. Fabrícia, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá a dona Dilma? Vitória, tá bem? Você tá bem? Ricardo, boa tarde. Tudo bem com você? Jandira daí? Ah, então tá. Manda um abraço para ela para mim. Bernadette, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Que assim seja para todos. Daqui a pouco nós vamos começar, né? Eu já vou recolher meus. Senhor Ziro, boa tarde. Seja bem-vindo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Ah, então tá bom. Jandir, um abraço para você, tá bom? Fica com Deus. Seu Ziro, boa tarde. Então, Dona Disse, boa tarde para a senhora. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Um abraço também. Deus abençoe. Fabrício, eu tô bem também, graças a Deus. É, 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 com a graça de Deus a gente vai levando do jeito que as coisas são. Então, a gente se, como é que fala? A gente se permite que as coisas aconteçam para o bem ou para o mal. Eu espero que esteja permitindo que as coisas boas estejam acontecendo também, né? É, vamos vibrar, seu Zé. Vamos vibrar, todos nós vamos vibrar aqui através da oração, através da nossa conversa, através do nosso diálogo. Vamos esperar só mais uns minutos, já tem 2 minutos que nós estamos conversando, né? Aliás, daqui a 1 minuto, mais ou menos, a gente vai fazer a oração de início. Hoje eu trouxe bastante texto, né? Para nós estudarmos um pouquinho. Eu estudei essa semana, principalmente hoje de manhã. Eu fiquei sentado ali dando uma, uma refletida sobre o que nós vamos conversar, falando sobre remédios amargos, né? Que a vida nos traz, mas que são muitas vezes as melhores curas para nós. Então, é, são nesses remédios, às vezes, que estão a possibilidade de nós alcançarmos um equilíbrio melhor. Quais são esses remédios? Depende das escolhas da gente, né? Depende daquilo que nós fizemos, talvez seja o efeito de, um, de uma causa anterior que não foi bem entendida por nós. Nós vamos receber conforme aquilo que nós fizemos. Ei, Rita, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Simone, boa tarde. Cláudia, boa tarde, tudo bem? Então, Rita, um abraço para você, para a Aline, para o Lucas, para o Robson. Seja bem-vinda. Cláudia, um abraço para seu pai, para sua mãe. Manda um abraço para mim, por favor. Simone, um abraço para o Wagner. Né? Um abraço para você. Muito obrigado pela presença. É, Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade do reencontro. Que nós possamos aproveitar essa tarde com muito, é, com, com muito equilíbrio, né? Na busca do conhecimento, na busca da nossa luz interior, na busca da nossa transformação como espírito, para espíritos melhores, que através do espiritismo, através dos ensinamentos dos nossos irmãos da espiritualidade superior, nós possamos alcançar aquilo que viemos buscar. Paz em nossos corações, paz em nossos lares, que isso possa, ao terminar a nossa reunião, possamos estar bem melhores do que agora, quando entramos. Então, gostaria de iniciar falando sobre um texto que eu li há muito tempo, e eu não consegui localizá-lo agora, mas de cabeça eu tenho 2 textos, né? E eu vou contar 2 histórias para vocês. Uma delas é sobre Jesus, né? Num dia exaustivo, né?
entre curas de cegos, de aleijados, de leprosos e obsidiados, né, após um dia cansativo, calorento, Jesus entra na casa de Pedro, né, para descansar. E Pedro vê que Jesus está chorando, né, lágrimas nos olhos de Jesus. E fala para Jesus como que o dia havia sido produtivo, né? Muitas curas haviam sido realizadas. Muita coisa boa tinha sido feita, né? Muitas pessoas haviam saído felizes daquele encontro com Jesus. Então Pedro pergunta para Jesus se as lágrimas que ele estava que ele estava chorando, né, eram de felicidade de tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus diz que não, que as lágrimas que ele estava chorando não eram de felicidade, eram de tristeza. E aí Pedro, não entendendo o porquê da pergunta, né, responde: por que, Senhor? Lágrimas de tristeza, se nós fizemos tanto bem agora, né? E Jesus diz para ele que daqueles curados, daqueles que ele conseguira levantar da, das dificuldades de movimento, da cegueira, da surdez, da obsessão, da lepra, nenhum deles tinha entendido a mensagem de Jesus. Nenhum deles. E que naquele momento ali, ele foi citando o nome das pessoas, né? Algumas estavam, naquele momento, totalmente bêbadas, né? Nas casas de bebida, né? Outras estavam aproveitando a recuperação dos movimentos nas casas de prostituição. Outros estavam reclamando seus direitos em brigas terríveis com a família, né? Mas nenhum deles se preocupara realmente em ouvir aquilo que Jesus estava ouvindo, que tinha dito, né? E que as lágrimas, elas de Jesus, elas estavam mais voltadas àquele momento em que, apesar de eles terem pedido e a fé deles, né, tivesse movimentado toda uma cura, né, eles não queriam realmente a cura verdadeira. A gente sente que a pessoa pede para curar, mas para voltar à vida que levava antes. É a mesma coisa atualmente nesse mundo que nós estamos convivendo com essa pandemia, quando nós ouvimos alguém dizer: ah, podia tudo voltar ao normal, né? Quando o normal era totalmente desequilibrado e que a pandemia, ela muitas vezes serviu e serve para que nós possamos voltar para nós mesmos. Para mim serviu muito bem para isso, né? Eu me voltei para mim mesmo e eu aproveitei esse momento de pandemia em que eu pude me silenciar, né? Muito tempo sozinho, fechado dentro de casa, eu pude me silenciar e pude prestar atenção mais em mim, o que eu podia fazer de melhor, o que eu podia fazer de mais equilibrado. Eu julgo no meu olhar falho que a pandemia foi uma chamada de atenção para mim, né? E que eu, entre aspas, pude a, apreciar melhor esse momento, né? Boa tarde, é, 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 Carmencita, boa tarde, Noêmia, sejam bem-vindos. Noêmia, a primeira vez que eu te vejo aqui, Noêmia, um abraço para você, né? Um abraço para Carmen também, sejam bem-vindas. Um abraço para você, Noêmia, e para toda a sua família. Carmen também, um abraço para o netinho, para suas filhas, para toda a sua família. Então, essa é a primeira história que eu trouxe para vocês. E a segunda historinha também é do irmão X. A primeira é do Humberto de Campos, se eu não me engano. E a segunda história fala sobre uma mãe, né, que desencarnara muito cedo, deixando um filho pequeno muito doente em casa, né, sobre o leito de uma cama. E da cama ele não sairia nunca, né, porque a doença dele era incurável, seguindo determinação de passar uma vida doente para não mais cair nos erros do seu passado. Essa era a encarnação do filho dela, mas ela faleceu, ela desencarnou muito cedo.
né? E então a mãe, um espírito elevado, com muitos méritos, né, no plano espiritual, lá do outro lado ela trabalhava, né? Não somente pelos cuidados com o seu filho, né, como também por muitos outros filhos que os braços do seu amor poderia abraçar. E ela foi adquirindo méritos, né, durante os anos. O filho lá do outro lado, crescendo na cama, né, como espírito adoentado, mas tinha uma resignação, e ela foi e fez um pedido a Deus e orou a Deus, né, para que Deus pudesse curar o filho dela, né? Ela fez uma oração tão fervorosa que ela foi ouvida, mas chegou primeiro um conselheiro, né, para avisar ela que para não pedir isso, né? Porque o filho precisava daquela doença, né? Mas ela, como mãe amorosa, confiava que o filho, após tantos anos de cama, já era espírito remido, né? Já era espírito remido dos seus passados, dos seus débitos anteriores. E foi tanta sua fé, tanto o seu amor, que com os seus méritos ela conseguiu ser atendida, né, em suas preces. De repente, eis que seu filho, milagrosamente recuperado da doença, que o acometera desde a sua infância. Essa historinha está num dos livros do irmão X, ou Humberto de Campos, né? Porém, o filho recuperado mostrou suas verdadeiras tendências, né, no momento em que pudera sair da cama de doente. Ele foi a uma casa de jogos, ele começou com as bebedeiras noturnas, internas, e os tóxicos, né, viciantes. E aconteceu, né, que a mãe dele, vendo tudo aquilo que o filho voltava a fazer, né, pediu a Deus e foi atendida para que o filho voltasse a ficar doente, entendendo aquilo que o anjo tinha dito a ela, para não pedir isso, porque seria a perdição do filho. E ela rezou novamente para que o filho voltasse a ficar doente. O amor da mãe pedia para que o filho ficasse doente novamente. Então, nem sempre a gente chega à conclusão nesse texto que a cura está na saúde. Muitas vezes a cura é um remédio amargo, é uma paralisia total em cima de uma cama. Nem sempre as melhores curas elas são obtidas simplesmente porque você está são, em perfeito harmonia do corpo, mas não tem a perfeita harmonia da mente. E o seu filho não é perfeito, ou o seu espírito não é perfeito, né? Então, mesmo você tendo o corpo perfeito, a sua mente é imperfeita. Então, você precisa passar por momentos de dificuldade. E vem o mal, que é a doença, né? E vem o mal, que é a paralisia, e vem o mal, que são as dores, e vem o mal, que são os sofrimentos. E esses sim são as melhores curas para o espírito. Né? Boa tarde, Simone Lopes, seja bem-vinda. Um abraço para você, para sua família. Kátia From, um abraço para você, para sua menina, para o Rogério. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu começando esse texto, né, é, é, falando sobre pessoas que alcançaram a cura, mas a cura do corpo não trouxe a cura do espírito. Muito bem, acontece, né? A cura do corpo muitas vezes não é a cura do espírito. E por que nós ficamos doentes? Por quê? O que acontece? Elaine, boa tarde. Maí, boa tarde. Um abraço para os dois. Sejam bem-vindos. Entraram juntinhos, né? Então, eu trouxe a primeira leitura. Eu trouxe várias leituras hoje. Eu trouxe Palavras de Vida Eterna, do livro, né? Eu trouxe do livro Boa Nova também, um pouquinho de um texto. Eu trouxe o Livro dos Espíritos, um pouquinho de um texto. Eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo.
né? E eu trouxe também do livro Vinhas de Luz, um outro texto. Então vamos, aos poucos, vamos fazer leituras pequenas e comentários pequenos para que nós possamos enriquecer nosso tema dessa tarde, né? Que ele seja proveitoso para nós todos, para que nós possamos entender, né? O que quer dizer, né, o mal e o bem, ou o mal em nossas vidas, como o mal como remédio. Então tem do livro Palavras de Vida Eterna, lição número 95, sob o título Aprendendo. Nós temos Emmanuel dizendo assim: cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto em breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. E muitas vezes nós vemos pessoas testemunhando, né, através das dores, a causa, né, os efeitos das causas que eles mesmos é, é, fizeram em suas próprias vidas. E nós somos chamados a testemunhar, né, na frente de um monte de gente que nós fizemos sofrer, né, que nós estamos dispostos a esse tipo de testemunho, o sofrimento, né, as dores que muitas vezes nos castigam durante a vida. Porque não existe o acaso, o que Emmanuel diz aqui, né? Não te faças, não me fala, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Então, se por acaso você enxerga, né, alguma doença como acaso, saiba que o acaso não existe, né? Que se o acaso vier bater a sua porta, não é o acaso, tá? Deus não joga dados. Esse é o primeiro ponto. Deus não joga dados. E se vem em forma de sofrimento, vem com o endereço correto. Efeito de causas anteriores dessa ou de outra vida. Precisamos estar bem cientes que se por acaso estamos passando por momentos difíceis, não é por acaso, né? Porque o acaso não existe. Se nós estamos aqui, é para aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, em forma de sofrimento ou em outras vicissitudes da existência corporal. Por que nós estamos aqui nessa encarnação? Agradeço muito a Marilene, né, que me trouxe algumas leituras do Livro dos Espíritos, algumas questões do Livro dos Espíritos, porque ela tinha estudado sobre isso e mandou para mim: ó, eu já estudei sobre isso, vou mandar para você. E mandou para mim uma lista de perguntas que ela tinha embasado, né, sobre esse tema, né, porque ela já fez um estudo sobre isso anteriormente. Então, nós estamos, se por acaso alguma coisa em forma de sofrimento aparecer em nossas vidas, não é coincidência, né? É porque realmente nós precisávamos passar sobre isso. É onde entra o ensinamento da Joana de Anjos, que diz assim: a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Aí você fala, a gente fala acaso, a gente fala coincidência, e o mundo espiritual não trabalha nem com acaso nem coincidências, né? Por acaso alguém ficou doente? Não. Alguém ficou doente porque tem um motivo para ele ter ficado doente. Por coincidência, alguém sofreu um acidente? Não, não teve acaso nem nada, nem sorte dele ter escapado de algum acidente? Não, porque precisava passar pela situação. Se alguém está doente numa cama, não existe o acaso e não existe a coincidência dele estar lá. Existe a necessidade e o merecimento. Então, necessidade, merecimento, às vezes, a gente olha isso como dizendo assim: mas será que é, é, Deus permitiria que isso acontecesse? Olha quanto inocente essa pessoa é para estar passando por essa dificuldade. E essa dificuldade, muitas vezes, ela não é a dificuldade que nós quereríamos para a vida daquela pessoa que nós amamos. Mas a pessoa que nós amamos muitas vezes escolheu estar naquela posição difícil. A pessoa que nós amamos escolheu estar passando pelas dificuldades que ela está passando. A pessoa que está passando por aquelas dificuldades, mesmo que ela não se lembre, ela pediu que isso acontecesse. Ela pediu, orou, rogou a Deus
para que nessa encarnação ela viesse de uma doença que às vezes seja incurável, ou uma doença que a siga com ela, né, durante a vida toda, para que ela possa, desse modo, né, se equilibrar, né? Estar no final dessa vida melhor do que quando entrou nessa vida, né? Então, por isso que não existe coincidência. Não vamos pensar, então, que exista coincidência, né? Repetindo o que Joana disse, coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então, houve um planejamento e aconteceu. E não é coincidência. Mas eu também trouxe uma outra leitura, né, que vai embasar o assunto que nós vamos falar do Evangelho. Então, primeiro é esse assunto do livro Palavras de Vida Eterna. Depois esse assunto do livro Boa Nova, livro que nós temos lido todas as semanas pegando um texto dele. No capítulo 20 de Boa Nova, a história é sobre Maria Madalena. Então Maria Madalena estava na casa de Pedro, ouvindo os ensinamentos de Jesus, junto com todos, né? Quando Pedro, nota que Pedro, olhando-a com um olhar glacial, né? Então ela sente aquele olhar gélido, né? E até tem medo daquele olhar. E ela vira-se para Jesus e diz assim: Mestre, Senhor, quando partirdes deste mundo, como é que nós ficaremos? Jesus compreendeu, diz Humberto de Campos, Jesus compreendeu o motivo e o alcance da sua palavra e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, como com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. E o olhar de Pedro foi tão pesado para Maria Madalena, né? A personalidade de Pedro era um idoso machista, né? Segundo Divaldo, né? Segundo Maria Amélia Rodrigues, né? Que escreveu muito sobre Jesus, Pedro era um machista, né? Então, Humberto de Campos escreve assim: observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. É preciso crer somente. Para quem gosta de estudar, sabe? Esse livro Boa Nova é um bom livro para ser estudado, né? É, e Maria Madalena não é só citada por, por Humberto de Campos, não. Maria Madalena, ela é citada também por Maria Amélia Rodrigues, né, espírito que escreveu sobre Jesus nas mãos de Divaldo Pereira Franco. Maria Madalena também, no livro Jesus Voltando, o primeiro capítulo é todo dela, né? E é do espírito Lancelin, né? Do João Nunes Maia, médium que recebeu Miramês aqui em Belo Horizonte, né? Então é bom que a gente entenda Maria Madalena sobre um olhar masculino, o olhar de Humberto de Campos, mas que a gente também estude Maria Madalena sob um olhar feminino, sobre Maria Amélia Rodrigues, né? Então, que a gente vai entender que a vida de Maria, naquele momento, Maria Madalena, né, que recém-saída da prostituição, seria uma vida muito difícil, né? Primeiro porque ela era vista como uma mulher bonita, que havia ganhado muito dinheiro, muito ouro, em cima da prostituição, mas que ao conhecer Jesus, o amara profundamente, modificando toda a sua vida em nome de Jesus e em nome do amor. E Jesus sabia do sacrifício e diz a ela: sacrifica-te em nome em meu nome e ama sempre.
Olha que ensinamento bonito. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Eu pergunto para vocês se vocês acham que a vida é isso, né? A vida é um caminho longo. Vocês concordam? A jornada é muito difícil e a porta é estreita. Mas a fé remove os obstáculos. A fé remove as montanhas. E nós não precisamos temer, basta crer. Esse é o ensinamento de Jesus a Maria antes que ela fosse embora, oprimida pelo olhar glacial, gélido de Pedro, que a acusava de muitas coisas naquele olhar, né? E Pedro foi tão duro com Maria Madalena que Pedro não permitiu que Maria a seguisse no colégio após a morte, após a passagem de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, Pedro não permitiu que ela seguisse os apóstolos. E Maria teve que seguir uma vida sozinha. E Maria preferiu viver entre os leprosos. Entre os leprosos, Maria encontrou guarida. E foi entre os leprosos que ela levou, né, a sua mensagem. E foi entre os leprosos que ela teve os filhos que ela queria ter tido, né? Jesus disse a ela: vai cuidar dos seus filhos. Aí Maria responde para Jesus: mas eu tive o ventre varado tantas vezes e nunca tive é, a oportunidade de ter filhos. Meu ventre já não, não tem mais condição de ter filhos. E aí Jesus repete a ela: Maria, vá cuidar dos seus filhos. E Maria, no final das contas, entende, Maria Madalena entende, que os seus filhos estão no meio dos leprosos. E vai viver 10, 20 anos no meio dos leprosos. E um dia, quando ela se banhava, ela notou que ela também era leprosa, estava leprosa. Sentindo saudades, né, quando a velhice chegou, sentindo saudades daquela turma, ele foi procurar Nossa Senhora, foi procurar João, né? E morreu no caminho, né? Desencarnou no caminho, sendo recebida por Jesus, né? Mesmo assim, tendo visto, né? Tendo tido acesso aos apóstolos, a alguns apóstolos, outros já tinham morrido. Então é bom que a gente entenda, né? Que muitas vezes o sacrifício, né, nos é pedido, mas é pedido também que nós amemos e que nós não esqueçamos que longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas são efeitos das nossas escolhas. Se o caminho é longo, a jornada é difícil e estreita a porta, nós temos que lembrar que a fé remove montanhas. A fé remove todos os obstáculos. E que é preciso crer nisso para que isso aconteça. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, mudando um pouco do assunto para cair no mesmo assunto, nós temos assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A encarnação dos espíritos tem como fim fazer chegar à perfeição, disseram os espíritos. Para uns chama-se expiação, para outros chama-se missão. Para alcançar essa perfeição, tem de se sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal, né? Então, quer dizer, o sofrimento muitas das vezes é essa, é, 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 como dizem os irmãos que cantam aquelas músicas de sofrência, né? As vicissitudes da vida corporal, da existência corporal. Então, para que nós possamos nos depurar, nós precisamos de novas existências, tantas quantas forem necessárias, né? Entendamos isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quase todo o conteúdo desse Evangelho, capítulo 5, é sobre os sofrimentos da vida corporal.
no momento atual e na vida futura, né? No estudo do Evangelho dessa semana, nos itens 18 e 19 deste capítulo 5, comentados pelo nosso irmão José Vieira, essa semana na quarta-feira, tem os títulos Bem e Mal Sofrer, que é o item 18, e o Mal e o Remédio, né? O mal e o remédio. Antes, eu preciso comentar com vocês que durante muitos anos da minha vida, eu não lia o mal e o remédio. Eu lia o mal e o remédio. E foi assim que eu compreendia esse ensinamento de Santo Agostinho. Que o mal, às vezes, é o remédio em nossas vidas. Mas aí, um dia, eu prestei atenção, né, estudando com Kátia, que está aqui presente, estudando um pouco, né, com Marilene, com Silvia, fazendo um estudo sobre esse livro, sobre essa passagem, né? Eu li e fiz assim, o mal e o remédio. Eu falei, mas não é mal, é o remédio? Como é que é o certo? O mal e o remédio ou o mal é o remédio? O mal é, às vezes, o remédio para os nossos espíritos rebeldes. Eu pensei assim, né? Onde a justiça de Deus sempre prevalecerá, porém teremos dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor, né? Então, tanto faz que seja o mal é o remédio, como o mal e o remédio. A justiça de Deus sempre prevalecerá. Se eu for pelo caminho do amor, eu estarei em pré-aprendizado, de qualquer jeito. Mas se eu for pelo caminho da dor, eu também estarei em aprendizado. Quando não há mais jeito, todos os caminhos foram tentados, o mal será o remédio. Esgotados todos os recursos, o mal é o remédio, ou o mal também terá um remédio, que é a dor e o sofrimento, né? E desse sofrimento nós não sairemos, né, enquanto não houvermos pago até o último centavo das dores que nós provocamos. Então, o mal e o remédio é um ensinamento. O mal é o remédio. Nós podemos partir também dessa premissa, se nós desejarmos, né, que nós possamos até fazer duas colunas, né, e dizer assim, o mal e o mal é o remédio. E meditar sobre esse assunto, para que vocês entendam se o mal é o remédio às vezes que a gente escolhe, né, para que eu sofra de um mal ou não. Eu sei que eu entendi o título assim, né? O mal é o remédio. Mas hoje eu prefiro o título que Allan Kardec preferiu. Eu prefiro ver o título hoje, depois de passados muitos anos, como o mal e o remédio. E nesses dois itens, 18 e 19, temos a oportunidade de aprender o quê? Sobre o item 18, bem e mal sofrer, que todos que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, diz o nosso irmão Lacordaire. E lembrando que Jesus escolheu a palha, né? Então, todos os que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Respondido, né, que nós estamos, de que Jesus escolheu nascer na palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Esse é um resumo do capítulo item 18 do Livro dos Espíritos, né? Porque sofrer bem não é sofrer rindo, mas é para compreender que essas provas que ele está passando, se bem suportadas, podem nos conduzir ao reino de Deus. Então, e isso nós vamos alcançar com a fé, com acreditar que tudo o que está acontecendo vem para o nosso benefício. Que não há acaso. Não há acaso nem coincidências. Se está acontecendo comigo, é porque precisava acontecer comigo. Se está acontecendo com um familiar, é porque precisava acontecer com um familiar, né? Tirando, né, esse caminho, também tem o 19, o mal e o remédio, escrito por Santo Agostinho em Paris, 1863, em que ele diz assim: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Então, Santo Agostinho já diz que o remédio, né, o remédio
para os nossos males é a fé, olhar para os céus. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ele mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Um olhar para o futuro, um olhar para o amanhã, o que estou passando agora, esse pouco tempo que eu tenho de uma encarnação, ele é o remédio para um futuro melhor. Se eu, né, é, 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 souber ultrapassar bem as provas, suportar bem as provas que eu estou vivendo. Então, diz Santo Agostinho, aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Vocês já se viram, eu já me vi também, eu não sei, pergunto a vocês, se vocês já se viram angustiados. Né? Angústia é um sentimento que bate aqui no peito, eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive aquela angústia, que você não sabe de onde vem, você sabe a região, né, que é o peito, né? E você tem aquela angústia. E aí eu pergunto, olhando, lendo esse texto, né? Essa angústia nasce da falta de fé, segundo Santo Agostinho está dizendo, né? Porque se nós tivéssemos fé, nós teríamos confiança. Se nós tivéssemos confiança, nós teríamos esperança. E a esperança mata toda a angústia que tem dentro do nosso coração. E que se nós temos angústia, nós não temos fé. Então, o que nós precisamos exercitar em nós é a mais um pouco a nossa fé. Acreditar que tudo o que acontece em nossas vidas tem um porquê. Nada é por acaso. Né? O caminho ainda é longo. Né? A estrada é difícil. E a porta é estreita. Então, nós temos muita coisa ainda pela frente. E que se for o caminho com fé, a estrada ficará um pouco mais fácil. Não estaremos isentos de passar por ela. Mas se nós tivermos fé, né, a estrada será mais tranquila da gente caminhar, porque é baseada na fé, na crença em Deus, né? Um olhar para o céu, um olhar para o amanhã, um olhar para o futuro, através das várias e várias reencarnações que nos são oferecidas para redimir os nossos erros do passado, para que nós possamos tirar de nós a culpa que reside em nós e que provoca tanta angústia dentro dos nossos corações, tanta angústia nessa região aqui do chakra coronário, né? Que é do círculo aqui, ó. Muitas vezes a gente se sente pesado quanto a isso. Então, eu trouxe também, e agradeço, né, novamente a Marilene sobre isso, que ela escreveu umas perguntas sobre essa fé, o olhar para o céu. Na pergunta 658, né? Agrada a Deus a prece? Né? Se vocês, naquele momento de angústia, de aflição, lembrarem de Deus, vamos olhar aqui o que os Espíritos falam sobre isso. Na pergunta 658 diz assim: agrada a Deus a prece? Aí ele diz assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que o signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, nós somos lembrados na pergunta seguinte também, 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, ela é um ato de adoração, meus irmãos, né? Mas ela é também um ato de pedir,
E muito poucos lembram que a prece também é um ato de agradecimento. Eu tinha. Eu tive que. Eu tive num, num momento da minha vida, é recente agora, que ser testemunha é, de, um, de, um, de um caso, né? E aquilo estava me deixando muito aflito, muito angustiado, né? Porque eu ia testemunhar pela primeira vez na minha vida num tribunal, né? Ia ser testemunha de um réu, né? E aquilo estava me deixando aflito. E eu não consegui dormir naquele dia anterior, né? Porque eu eu não sabia o que dizer na frente de um juiz, já que eu ia sentar na frente de um juiz, ia sentar na frente de dois advogados, ia sentar na frente do acusador, né? Hoje não se senta mais do jeito que é, porque como tem a Covid, né? Tudo feito de uma forma que é tudo feito através de áudios e vídeos, né? E eu tô lá sentado. Mas antes de sair de casa, eu lembrei que eu podia orar. E eu lembrei que eu podia acender uma vela, né, como eu costumo fazer, eu já falei com vocês, pedindo a Deus calma e tranquilidade, né? Calma e tranquilidade foi o que eu pedi a Deus, para que naquele momento em que eu saísse de casa, eu tivesse calma, tranquilidade de chegar ao tribunal, tranquilidade em esperar, né? Harmonia e equilíbrio na hora de conversar com o juiz e com os advogados. E que naquele momento em que estava tudo se passando, tudo foi muito tranquilo e sereno. Graças a Deus. Cheguei em casa, a vela estava só um pouquinho assim. Quer dizer, eu já tinha acendido a vela, né? Um pouco, bem antes de eu ir para o tribunal, né? E aí eu cheguei em casa. A vela ainda estava um restinho assim. E eu agradeci a Deus. Porque foi tudo tranquilo. E eu já não estava com aquela angústia mais. Mesmo antes de sair de casa, eu já tinha sido socorrido por aqueles irmãos que muito me ajudaram na hora, né? E que eu percebi que ajudaram o juiz, ajudaram o escrivão, ajudaram o advogado de defesa, ajudaram o advogado de acusação, ajudaram todos que estavam naquele momento ali, né? É, então, nesse momento eu percebi, né, que a prece me ajuda bastante nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria, que a gente possa agradecer a Deus e pedir a Deus que possa nos auxiliar bastante nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente não sabe o caminho, qual o caminho tomar, nos momentos em que a gente vê pessoas sofrendo sem a possibilidade de um socorro ali. Se você pode fazer alguma coisa, faça, né? Muitas vezes, talvez nós sejamos o evangelho na vida daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa orou a Deus e pediu assim: Senhor, coloca um irmão na minha vida que possa me ajudar. E aí chega Cáritas, olha para você, sopra no seu ouvido, vai, ajuda aquela pessoa ali, ela está precisando da sua caridade. Você percebe o chamado de Cáritas e vai até lá e ajuda aquela pessoa. No momento em que você está sendo o anjo da guarda daquela pessoa, você também está tendo para você um anjo da guarda que fica feliz que você saiu da sua posição e ajudou alguém numa posição mais inferior. Então, muitas vezes, uma dessas pessoas que estão em aflição e em dor, muitas vezes essas pessoas que estão doentes, Jesus curava leprosos, curava obsidiados, curava aleijados, curava cegos, curava surdos, né? E dava a oportunidade deles verem de forma diferente, deles escutarem de forma diferente, deles caminharem de forma diferente, deles se portarem de forma diferente. E muitos optavam em não seguir Jesus, porque ainda estavam preocupados com a sua vida no dia a dia. O chamado de Jesus é para que nós nos preocupemos
com a vida espiritual, sem nos esquecer da vida material. O equilíbrio é aquilo que nós somos chamados agora. Sofrer é natural, tanto para aqueles que estão em berço de ouro, quanto para aqueles que estão em berço de palha. O que muda é o estilo do sofrimento, né? O que muda é a forma da dor, né? Talvez aqueles tenham tipos de dor diferentes dos nossos. Essa semana eu estava ouvindo André Trigueiro e ele fazendo uma entrevista com o nosso irmão Padre Fábio de Mello. Então, André Trigueiro, espírita, famoso, né? Jornalista, ele fazendo uma entrevista com o Padre Fábio de Mello. E eu fiquei sabendo na entrevista que o Padre Fábio de Mello quase esteve para suicidar, né? E ele só não suicidou porque ele mesmo confessou isso no vídeo, né? Ele mesmo disse que ele não tinha cara de suicidar como padre, então ele foi ao bispo. E o bispo pediu demissão de ser padre. Quero pedir demissão de ser padre porque eu vou me matar. E o padre não demitiu ele, né? O bispo não demitiu ele. Aliás, o bispo, inspirado, o levou a um psiquiatra. O psiquiatra, inspirado, deu a eles remédios e tratamento, né? E aí ele acordou, despertou daquela dor, despertou daquele momento trágico na vida dele, em que ele via ali o sucesso, a riqueza, talvez não da riqueza material, mas as riquezas do sucesso chegar à cabeça dele e virarem a cabeça dele completamente. E ele viu que os objetivos que ele estava seguindo na vida não condiziam com a sua condição de espírito. Como espírito, ele queria uma coisa, e o sucesso estava trazendo outra coisa a ele. E aquilo trouxe muita dor a ele. E ele pôde, através da oração, pedir a Deus que tirasse ele daquele caminho. Mas que ele teve que recorrer, sim, aos psiquiatras, aos psicólogos. E ele teve que recorrer, sim, aos remédios para sair da dor que estava levando ele ao suicídio. E ele já tinha tido estados de vontade de se suicidar quando ele era jovem, e agora, quando ele havia alcançado aquilo, ele tinha visto tudo com aquela fama, sucesso, que aquilo não era um caminho que ele queria. Ele queria, na verdade, levar a mensagem de Deus para as pessoas. Então, eu estou contando para vocês episódios de sofrimento de pessoas que a gente olha, e sempre eu cito aqui algumas mensagens, algumas frases, né, de Padre Fábio de Mello, de Padre Marcelo Rossi, de Pastor Cláudio Duarte, de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de tantos outros espíritas, de Haroldo Dutra, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Mahatma Gandhi, de Dalai Lama. Espíritos esses que trouxeram e trazem todos os dias, para aqueles que querem ouvir, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de luz, né? E a gente tem à nossa disposição anjos da guarda encarnados, mas que nós também podemos ser anjos da guarda encarnados de muitas outras pessoas que vêm muitas vezes bater à nossa porta, sofrendo de dor e não sabem a quem procurar. E nós, inspirados por Cáritas, podemos ser os anjos na vida daquelas pessoas. São Francisco mesmo dizia, né? É, seja o anjo na vida daquela pessoa. Você pode ser o único evangelho que ela vai ter na vida dela. Então nós somos representantes do evangelho na vida das pessoas, muitas das vezes. E o convite nosso é para que nós prestemos atenção nisso. O sofrimento não vem, realmente, o sofrimento não vem de graça. Nada é por acaso o que está acontecendo. E também não é por acaso todo o conhecimento que nós estamos adquirindo. Existem pessoas que estão nos ajudando muito nesse conhecimento que nós estamos adquirindo. Nós, como espíritas, temos um manancial enorme de conhecimento ao nosso dispor. Nós temos que transformar esse conhecimento ao nosso dispor em atitude. Nós temos que transformar esse conhecimento ao nosso dispor
em evangelho voltado para os outros, em amor, em perdão, em compreensão, em tolerância. E talvez na mais difícil das virtudes de serem adquiridas, que é a paciência, né? Eu estava lendo um texto do Hilário Silva, né, no livro A Vida Escreve, dizendo, Jesus diz que o mais difícil de ser conquistado, né, é a paciência, porque a paciência não cobra o amor que nós damos, a paciência não cobra a luz que nós transmitimos, nós desejamos que as pessoas melhorem, nós desejamos que as pessoas respondam, e que se você tiver paciência, uma hora ela vai responder, né? Então, essa é a mensagem que nós temos a passar hoje. Mas eu tinha, para terminar, um texto, e eu trouxe um texto muito interessante aqui, do nosso irmão Emmanuel, né? Que ele ensina, na verdade, como sofres. Ele pergunta, como você sofre? Né? Está no livro Vinhas de Luz, né? Livro Vinha de Luz da coleção do Emmanuel, Fonte Viva, né? Fonte Viva, Vinhas de Luz, Verdade, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. São 4 livros, né? Vinhas de Luz, esse aqui, nós convidamos também. Na leitura número 80, nós trouxemos, que tem como título Como Sofres. E está escrito assim: Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. E aí Pedro diz assim, aliás, Emmanuel diz assim no texto: Não basta sofrer simplesmente para ascender, elevar-se à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-as aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença e da desconfiança, ou da revolta injustificável, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito nas tribulações. A maioria menospreza a oportunidade da edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Muitos de nós, segundo Emmanuel diz aqui, né, na hora que nós estamos sofrendo, levamos o nosso sofrimento a outras pessoas, transmitimos o nosso sofrimento a outras pessoas, achando que as outras pessoas têm que sofrer conosco aquilo que é nosso. E muitas vezes nós conseguimos fazer companheiros nossos se desesperar junto com a gente, seguir caminhos que nós deveríamos seguir, e eles, acometidos por nossa incúria, nossa invigilância, fazem atos que eles não fariam se nós soubéssemos conviver com as nossas dores em silêncio. E agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos passando, né, por aquela dificuldade naquele momento. Mas aí não. Nós recebemos a calúnia e caluniamos. Nós somos atormentados e atormentamos.
né? Nós recebemos ódio e amargura porque nós somos acometidos por pequenos problemas e não sabemos agradecer ou glorificar a Deus. Tem uma passagem de Jó, não sei se eu não me engano, diz assim: graças, Senhor, graças, Senhor, vos dou por ter submetido como é que fala? Seu próximo, seu discípulo, a essa dor, né? Que eu saiba aproveitá-la bem em minha vida. A dor é passageira, a vida é eterna. Então é essa a mensagem que nós temos a passar para vocês. E nós não podemos deixar de terminar antes dizendo sobre obras, sobre o trabalho que está sendo realizado na nossa casa. Nós estamos finalizando as nossas obras e nós necessitamos mais do que nunca que aqueles que possam auxiliar um pouco, pelo menos auxiliem, né? Curtindo e compartilhando essa mensagem que nós deixamos aqui, para que nós possamos ser ajudados neste momento a terminar uma obra que findará daqui a 2 meses. Se Deus quiser, pelo menos em 2 meses nós estaremos com a construção em ritmo de finalização, com aqueles ajustes finais, né, de acabamento da casa. Contamos com a ajuda de todos. Dona Disse, então boa tarde. Silvana, boa tarde. Seja bem-vinda, Silvana. Eu não dei boa tarde para você antes. Que Deus abençoe você e a sua família. Uma boa tarde a todos. Nós pedimos pela compreensão, agradecemos, né, pela compreensão das nossas últimas palavras. Nós precisamos passar esse recado. Se for possível, ajudem. Se for possível, orem por nós, para que nós possamos levar em é, 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 levar esse trabalho à frente, né? A da nossa casa. Que assim seja. Agradecemos a irmã Lúcia por tudo quanto ela tem feito por nós. Pedimos a Deus que nos inspire nesse meio de semana a termos uma vida mais equilibrada, mais voltada aos assuntos de Deus, né? Aprendamos a perdoar, a amar, a ter paciência e tolerância com o próximo e conosco mesmo. Muito obrigado. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Dá licença.